Fala Dias Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai estar falando sobre uma gigante novidade que surgiu alguns dias atrás aí, vindo de Digimon com a atualização dos Digimon Pendulum Z, né? Que acredito que muitas pessoas nem conheçam o fato de que Digimon se especializa em Virtual Pets, né? Em bichinhos virtuais. É de onde a maioria dos novos Digimons nascem, né? Então, um bom tempo atrás a gente teve uma primeira leva de muitos Digimons novos junto com os primeiros 3 modelos de Digimon Pendulum Z. E agora a gente teve novos 3 modelos e junto com eles mais uma leva de novos Digimons. Então, esse vídeo aqui vai ser focado em conversar sobre cada um desses novos Digimons, tudo bem? Então, vamos começar? Vamos embora! Então a gente vai começar pela linha de Digimons do campo Wind Guardians, né? Então a gente tem 4 Digimons Wind Guardians aqui. O primeiro dos 4 é chamado de Pomumon. Pomumon vai aparecer para vocês aí. Eu vi muitas pessoas comparando ele com a Biyomon, né? Ele parece de certa forma uma Biyomon meio diferente, meio dragãozinho assim, né? Mas essa aparência dele faz sentido, pessoal, porque ele é baseado numa fruta chamada Pitaya. A gente chama de Pitaya aqui no Brasil, mas fora do Brasil ela é chamada de Dragon Fruit, né? Ou fruta do dragão. É por isso que ele tem uma aparência meio misturada de uma pitaia com um dragãozinho. Tem uma boca que parece uma boquinha de dragão assim, né? Apesar disso, aparentemente ela é do tipo planta e é um Digimon que é cheio de açúcar e deve ser doce, então outros Digimons devem gostar de devorá-lo, né? Deve ser complicada a vida dele, deve fugir pra caramba, né? Então, o primeiro deles é o Pomumon. Vamos pro próximo. E o segundo da lista, esse daí que vocês estão vendo, é chamado de Parasaurmon, né? E, como vocês podem ver, ele é um Digimon dinossauro. Aparentemente ele é do nível adulto de evolução, né? E ele é baseado em uns dinossauros que são chamados de Parasauros, né? Acredito que se vocês tiverem já jogado algum jogo de dinossauros ou assistido Jurassic Park, vocês já tenham visto esses Parasauros andando lá fazendo alguma coisa, né? Então, é interessante, a gente não tinha nenhum Digimon dinossauro baseado nesses dinossauros aí, né? E uma coisa que algumas pessoas perceberam é que ele tem meio que um tema indígena nele, de certa forma, com essa faixinha na cabeça e coisas do tipo, bem parecido com o Alomon, que já é um Digimon dinossauro que a gente conhece há bastante tempo, né? Então, esse foi o Parasaurmon. Vamos pro próximo. E o terceiro aqui da lista já é um Digimon aparentemente de nível perfeito, é chamado de Tropiamon, né? Então, Tropiamon tá aparecendo para vocês aí. Ele é basicamente um dragão de plantas, um dragão flor, um dragão tropical. Por isso o nome dele é Tropiamon, né? Vem de tropical, com certeza, né? Inclusive, aparentemente, ele é um Digimon que se especializa em usar venenos e cheiro, né? Um cheiro doce de frutas e coisas do tipo para estar lutando e se escondendo e fazendo outras coisas por aí, né? Eu acho ele muito bonito, eu acho que principalmente as anteninhas bem no topo do focinho dele ficaram bem legais, né? Mas esse foi o Tropiamon, então vamos pro próximo. Em quarto lugar, ainda dos Wind Guardians, a gente tem o Entimon, então ele vai aparecer aí pra vocês. Entimon, pessoal, é interessante, eu acho que ele é o mais interessante até agora, porque, bom, primeiramente ele é baseado nos Ents, né, que são seres que têm a ver com árvores, são basicamente árvores vivas, que foram criadas pelo Tolkien, né, nas sagas da Terra-média. Acredito que muitos de vocês conheçam, tem a ver com o Senhor dos Anéis e tudo mais, né. Mas Entimon pode ser lido como Entomon em japonês, e Entomon pode ser traduzido para insetos, e tudo isso tem a ver com ele aparentemente, porque, bom, o corpo dele é todo composto por árvores apodrecidas e plantas que estão morrendo. Vocês vão perceber que é tudo de madeira e as asas de dragão dele são feitas de folhas e flores meio apodrecidas, né? Mas, se vocês prestarem atenção em volta dele, vocês vão ver muitos insetos, aranhas e coisas do tipo, né? Porque aparentemente esses insetos e aranhas estão dentro dele, estão vivendo dentro dele e fazem com que ele se mova. Eles funcionam como se fossem os músculos do corpo dele, o que é muito legal, muito interessante e cria um Digimon bem terrível de certa forma, né? Ele também aparentemente é do nível perfeito de evolução, tá? Então muito legal, esse foi o Entimon e agora vamos para a próxima parte. E agora, passando para os Digimons do campo Império de Metal, a gente vai ter 3 Digimons, né? O primeiro deles, esse que vocês já estão vendo aí, é chamado de Junkmon, né? O nome dele se traduz para monstro do lixo, alguma coisa do tipo assim, né?
E o corpo dele, pessoal, é basicamente um corpo de ciborgue, né? Pequenininho, meio que um carrinho misturado com um castor. Então ele parece bem um castorzinho mesmo, né? Porém, não se especializando em construir coisas de madeira, provavelmente construir coisas com restos de outras coisas, restos de metal, de pneus, deve viver em montanhas de lixo, possivelmente procurando esse tipo de coisa, né? Nas costas dele, inclusive, ele tem um canhãozinho feito de latinhas, né? Que deve funcionar como os ataques que ele usa, com certeza. Mas eu achei ele muito curioso, até o chapeuzinho de construtor dele traz essa coisa curiosa dele de... Ele constrói coisas como um castor, mas mais do lado de metal, de partes espalhadas por aí, o que é bem interessante. Então, vamos pro próximo. E o próximo da lista é um Digimon chamado Macmon, que vocês estão vendo aí já, né? O nome dele, esse Mac, se refere a quando alguma coisa supera a velocidade do som, né? E isso faz sentido porque ele é um Digimon moto selvagem pra caramba, né? Ele parece até uma mistura de um tubarão, uma cabeça de tubarão, com uma moto super selvagem. Lembra bastante os veículos do filme Mad Max. Se vocês já assistiram, vocês sabem do que eu tô falando, né? Acredito eu que ele seja um Digimon extremamente veloz, extremamente forte até, seja lá qual for o nível dele, que a gente ainda não sabe bem, mas que outros Digimons talvez possam pilotá-lo, né? Como uma moto, bem semelhante ao que acontece com o Belzebon, por exemplo, né? Onde o Belzemon tem sua própria moto, talvez ele poderia pilotar o Macmon também, né? Ou outro Digimon pilotá-lo, que seria muito interessante, né? Mas super legal, então vamos pro próximo. E o próximo da lista é um Digimon chamado Rebellimon, que tá aparecendo para vocês aí agora. Então eu achei ele muito legal, né? Ele também é um Digimon que é meio baseado em coisas de Mad Max, assim. É um corpo verde com um moicano enorme na cabeça, assim. Chifres, várias partes do corpo meio mecânicas, meio alteradas através de partes de metal que provavelmente acharam por aí, né? A parte de baixo do corpo dele é basicamente uma parte de moto, de carro, assim, com turbos e tudo mais, né? Eu achei ele super legal. Então, uma coisa que eu queria citar é o fato de que o corpo dele lembra bastante o corpo do Ogremon, né, do Orgemon, e que talvez ele venha a ser uma evolução possível do Orgremon, com certeza. E daí seria muito legal, porque a gente teria uma evolução completa, seria Goburimon, Ogremon, Rebellimon e depois Titanmon. Seria super incrível, mas ele também pode ser parte da linha evolutiva do Macmon, né? Os dois são bem parecidos de certa forma e ficaria muito legal, né? Então, esse foi o Rebellimon, vamos pro próximo. E agora indo pros Virus Busters, o primeiro dos três é um Digimon chamado Balutimon. Gente, Balutimon é um Digimon muito especial, possivelmente um dos Digimons mais importantes que foram revelados nessa lista, pelo fato de que a gente já conhecia no passado um Digimon chamado Skullbalutimon, né? Imagino que alguns de vocês devam saber quem ele é. Skullbalutimon é um Digimon fóssil, basicamente um grande esqueleto vivo, né? Que foi montado de vários fósseis que encontraram, né? E ele é do nível perfeito de evolução. O que acontece é que existia o Skullbalutimon, mas não existia um Balutimon pra gente fazer uma comparação. E agora a gente sabe que esse é o Balutimon, né? Então, de certa forma, eles são parecidos, porém, o Skullbalutimon foi montado de vários fósseis, né? Não apenas do fóssil de um Balutimon, né? O que quer dizer que realmente o corpo dele vai ser um pouco diferente nesses ossos, né? Então a gente consegue ver uma certa semelhança. Inclusive, o próprio Balutimon tem umas asas brancas brilhantes nas costas e o Skullbalutimon tem asas de esqueleto nas costas bem grandes, né? Então eles têm ali uma certa relação. O que acontece é que ambos, né, são baseados em um ser chamado Paraceratherium, tá? Paraceratherium é um ser pré-histórico, basicamente, que era chamado também de rinoceronte girafa, que era basicamente um antepassado do rinoceronte, que era tão grande que ele era bem maior do que um elefante hoje em dia, né? Bem grande mesmo. E ambos são baseados nisso, ou seja, também baseado em seres pré-históricos. Porém, é muito legal que a gente saiba quem é o Balutimon agora, né? Pra ter essa conexão com o Skullbalutimon. Super legal, super incrível. Esse, como eu disse, é um dos mais importantes dessa lista. E agora a gente vai pro próximo. E o penúltimo da nossa lista é um Digimon chamado Mimikmon, que tá aparecendo pra vocês aí agora. Então esse é um Digimon muito legal, pessoal, porque ele é um mímico, né? Se você já jogou jogos de RPG, você já deve ter encontrado com seres chamados mímicos, que se disfarçam de baús na maioria das vezes, para pegar guerreiros desprevenidos, seres desprevenidos, e se alimentam dessa forma.
Mimikyu é baseado nessas coisas, ele parece uma jaulinha e dentro dele parece que tem um ser terrível lá dentro, né? Com um olho, várias partes de vários tipos de Digimons diferentes. Em um braço ele tem uma arma e no outro ele segura uma bola de metal, né? Com uma corrente assim que fica presa nele. Então, possivelmente, encontrar com uma coisa dessa, ele vai estar se disfarçando. Ele vai estar lá, você vai achar que é apenas uma jaula num canto assim, e quando você chegar perto dele, ele vai atacar com tudo que ele tem pra te pegar, né? É basicamente um Digimon que se disfarça pra pegar seus oponentes, né? Então, super legal, a gente não tinha um Digimon desse tipo ainda. Então vamos pro próximo. E o último da lista, esse que vocês já estão vendo aí, é chamado de Manticoremon, né? Pode ser chamado de Manticoremon também, chame como você quiser. Ele é baseado nas manticoras, né? Ou manticores, chame como você quiser mais uma vez. O corpo dele, pessoal, é bem uma mistura de várias coisas, e faz sentido, porque as manticoras são semelhantes às quimeras, né? Que são seres formados por partes de vários outros seres. E o Manticoremon basicamente também é assim, então vocês vão perceber que ele tem um corpo de uma fera com bocas nas patas, a cauda dele parecem 3 caudas de escorpião, e a cabeça dele é bem diferente, com umas orelhas enormes. Porém, pessoal, algumas pessoas perceberam algumas coisas bem interessantes nele, que trazem ele muito mais perto das quimeras ou dos Quimeramons do que a gente imagina. Então as 2 orelhas bem compridas que ele tem na cabeça dele, que parecem que saem perto dos olhos dele, são asas de Pixiemon, né? São bem parecidas com as asas de Pixiemon, basicamente é o que elas querem representar. Além disso, ele tem um pano amarrado no pescoço dele, com umas escrituras em vermelho. Ele lembra bastante o mesmo pano com escrituras que o Seraphimon tem na cintura dele, né? Então, possivelmente essas coisas são referências a esses 2 Digimons, e ele pode vir a ter outras referências a outros Digimons que a gente ainda não percebeu. Então, com certeza, ele também é um Digimon Quimera, o que é bem legal, né? Então, esse foi o último da lista. Então, pessoal, muitos Digimons novos, o que é muito legal, né? Lembrando todos vocês que a gente vê muitos Digimons novos, principalmente quando a gente tem séries novas de Virtual Pets de Digimons, né? De bichinhos virtuais, que é o que está acontecendo aqui, mais uma vez, né? Mais uma coisa que aconteceu com esses novos Digimon Pendulum Z é que, não sei se vocês se lembram, mas muitos Digimons que a gente não conhecia estavam com um ponto de interrogação, né? Nos guias de Digimons que tem nesses Virtual Pets. Um desses espaços com um ponto de interrogação foi substituído pelo Nidhoggmon, que apareceu recentemente em Digimon Adventure 2020, então ele sim é um Digimon novo, que ainda não tinha sido apresentado pra gente, que era secreto no Virtual Pet, que foi adicionado agora ao Virtual Pet dos Nature Spirits, né? O que é muito legal, quer dizer que com certeza a gente ainda vai ver vários e vários Digimons novos que vão preencher essas lacunas, esses pontos de interrogação dentro das evoluções dos Virtual Pets Digimon Pendulum Z, tá? A gente só vai ter que esperar pra ver. Mas por aqui que esse vídeo vai ficar, e vou pedir que vocês deixem aí nos comentários tudo o que vocês acharam de cada um desses novos Digimons que foram apresentados pra gente, por favor. Seus comentários são muito importantes, não deixem de comentar. E também, se possível, como eu sempre peço, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho. E se quiser se tornar membro do canal, dando ainda mais suporte para o canal, clique no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês, aguardo vocês para os próximos vídeos. Então fui, Dia Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!